Os bombeiros, as pessoas que salvam as nossas vidas, que botam as vidas deles em risco pela gente, estarem passando por essa situação agora constrangedora, com famílias sendo presos, chamados de vândalos, né, marginais, vândalos esses que nos salvam de um incêndio, de um afogamento, né, de um atropelamento, de tantas outras situações que botam a nossa vida em risco. Lógico, isso tem a ver com a categoria de bombeiros, que é uma categoria muito querida pela população, tem a ver também com a truculência do governo do estado, com a prisão que gerou uma onda de solidariedade enorme na população, que culminou naquele ato em Copacabana, sei lá, 50, 70 mil pessoas, não dá nem para nós saber quantas pessoas tinham. Foram atos e mobilizações diárias e muito emocionantes, as mais emocionantes que eu participei. Talvez pela disciplina militar, como todo mundo, como vocês são acostumados a militar. E a gente aprendeu inclusive muito com vocês. Pra gente, o elemento central é a luta pelo salário, uma luta que está encurralando os governos. Uma política de pagamento de salários, enfim, uma política salarial que é extremamente opressiva aos servidores, não só aos bombeiros, e teve mais importância ter vindo dos bombeiros e motivou mais, e mobilizou mais, não só pelo fato deles serem uma classe profissional que é benquista diante dos cidadãos da cidade do estado do Rio de Janeiro. Isso contribuiu. Mas o que mais espanta é que não ter tido uma organização sindical à frente daquilo, sim, a motivação dos sonhos e a insatisfação de cada um. Então, na minha concepção, esse movimento é importante para dizer às pessoas do Brasil inteiro, às classes profissionais, aos estudantes, aos professores, aos metalúrgicos do Brasil inteiro, que o que vale na organização, mais do que a política, mais do que a retórica, é o sentimento que vem de dentro e a insatisfação que se tem de acordo com o quadro. Um quadro que se coloca opressivo às nossas famílias, sempre muito bem colocado pelos bombeiros, um quadro que é opressivo à nossa dignidade. E é o que vem sistematicamente acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, diversos governos estaduais e o próprio governo federal. Enfim, os movimentos sociais têm que se espelhar nessa luta do bombeiro e sair às ruas para lutar pelas pautas que são defendidas por eles. Essa é a minha opinião, essa é a minha posição. Porque assim, a atual política que o governo do estado vem implantando agora, na atual gestão, está insustentável de uma tal forma que os diversos movimentos estão atuando para poder sanar diversos problemas que já vem acontecendo na sociedade durante muito tempo, mas que são inviabilizados pela repressão dos braços que trabalham no sentido mesmo de reprimir todos os movimentos sociais que surgem ao longo do percurso, ao longo dos anos. Porque é uma luta que vai fazer com que o funcionário público ele seja mais bem visto dentro do nosso estado, que infelizmente a gente sabe que o plano de carreira, o salário, esse tipo de coisa não é muito bem visto pelos olhos do nosso governador. E acho que além disso, as maiores coisas que os estudantes podem conseguir, eles podem fazer junto com os movimentos sindicais, os bombeiros, os professores, na luta deles, é realmente aderir, é fazer um piquê de convencimento, é a gente estar para cima, tá convencendo a todo mundo para tirar esse bloqueio da nossa sociedade que faz com que a mídia só faça falar de coisas ruins para esse tipo de coisa. A gente tem hoje o estado do Rio de Janeiro como sendo o segundo pior estado, de acordo com o índice do IDEB, de desenvolvimento da educação brasileira, ficando atrás só do Piauí. É o estado também que pior paga para os bombeiros, e acho que isso reflete também o que a gente pensa e que tipo de sociedade que a gente quer construir. A gente tem que dar, e o movimento estudantil tem que dar sempre total apoio às manifestações populares e as manifestações que vêm das categorias, das classes trabalhadoras. Acho que um grande passo que a gente pode dar e que a gente está construindo atualmente nesse congresso é de colocar a União Estadual dos Estudantes como protagonista de todo o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro.
Então eu, como estudante, como jovem que pensa no movimento social como um todo, uma melhora para a sociedade, eu não poderia me furtar e deixar de estar indo também, faixinha vermelha, não poderia deixar de ir, porque eu tenho certeza, porque se fosse na Europa ou então nos Estados Unidos e tivesse um grupo de pessoas fazendo a mesma coisa, o dever cívico, o ato de qualquer cidadão deveria ser pelo menos chegar lá e dar sua contribuição, entendeu? E essa luta está sendo muito importante, da maneira que vem sendo tocada, com grande apoio da população. E eu acho que nem um passo atrás, como os bombeiros disseram, acho que nós não podemos recuar. Temos que extrair o máximo dessa luta e ver como é que ela vai servir para outras lutas também que futuramente serão tocadas. E hoje, se a gente tem aqui no Rio de Janeiro, no Brasil talvez esse início de ano tenha sido o início de ano com mais movimentos sociais estão às ruas, com mais repercussão. No mundo também não é diferente. Quem diria, por exemplo, há 5 anos atrás, a Europa estaria do jeito que está todo esse período de convulsão social. Talvez na Espanha, na Grécia, onde os estudantes, a juventude grega sai à rua diariamente e é duramente reprimida pela polícia. Igual aqui no Rio de Janeiro, que a gente vê o governador chamando o bombeiro, chamando o professor de vagabundo e de vândalo. Onde o BOP vai pra rua para dar porrada em professor, dar porrada em trabalhador, onde o bombeiro vai preso. Isso é um absurdo como os movimentos sociais são tratados no nosso país e no nosso estado também. Os bombeiros estarem se organizando e lutando por melhores condições de trabalho significa lutar por melhores condições de atendimento à população, principalmente. Melhorar a vida dos bombeiros é melhorar os serviços que são prestados à população fluminense. Existem hoje várias categorias entrando em luta no estado do Rio de Janeiro por conta da desvalorização dos servidores públicos, da destruição dos serviços públicos. Os professores hoje, os bombeiros, os servidores das universidades estão dando demonstração da importância de se juntar, lutar e cobrar por melhoras. Porque a relação que hoje o governo Cabral constrói as prioridades hoje do governo Cabral não são as prioridades que o povo precisa. O governo gasta milhões e milhões de coisas que não chegam à população, com coisas que são tão importantes, ele acaba não priorizando. Por isso a gente apoia incondicionalmente a luta dos bombeiros, a luta dos professores, a luta dos servidores. Então foi uma expressão de uma coisa que já vinha acontecendo, que era o aprofundamento da exploração dos trabalhadores no nosso país, desde o avanço neoliberal que vai vir na década de 90, na primeira década desse século e até agora. Uma coisa que me marcou, sou moleque novo, tenho 20 anos, converso com o pessoal da antiga, eu sou de movimento estudantil, converso com o pessoal de antiga que já militou em sindicatos, já militou em vários outros lugares. E o negócio que me marcou foi o seguinte: desde a década de 80 não havia tido uma mobilização em que a sociedade tivesse solidarizado. O papo das fitinhas vermelhas, a passeata lotada, foi solidariedade ao movimento dos trabalhadores. E a gente não pode pensar que foi só os bombeiros são os primeiros, mas companheiros meus disseram que no ato do CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, teve uma galera batendo palma, jogando pedacinho de papel, sabe? Então, que está se identificando, o trabalhador está vendo essa reivindicação também dentro da sua realidade. As pessoas começaram a se organizar mais, estão mais dispostas a fazer um processo de luta coletivo. A gente viu isso acontecer na luta contra o aumento das passagens no Espírito Santo, a gente viu isso acontecer em ocupações de reitoria que aconteceram esse ano, a luta aí na Marcha da Liberdade, e nisso tudo aconteceu uma situação que foi uma maior mobilização que já aconteceu na história recente do Rio de Janeiro, onde profissionais, uma instituição muito respeitada pelo conjunto da sociedade, foi agredida numa política pelo governador. Isso coloca um potencial para as mobilizações que a gente pode fazer em conjunto, que agregou a greve do CEP, agregou a greve com mobilizações estudantis de apoio, solidariedade, uma manifestação com 50 mil pessoas na Praia de Copacabana.
uma questão específica dos bombeiros, o que mais me impressionou foi a forma truculenta que o governo do estado ele reagiu à manifestação, não no caso específico da invasão do quartel, ou melhor, da ocupação do quartel, porque o quartel sempre foi dos bombeiros, né, então não foi invadido, foi ocupado. Não naquele caso específico, mas em nenhum momento o governo do estado quis receber para fazer um acordo ou para fazer qualquer tipo de negociação. Eu acho que isso inspira a juventude. A luta que eu vejo nos bombeiros é uma luta justa, é uma luta por direitos, pela melhoria de vida, pela emancipação de um segmento, e emancipar um segmento não é fácil lutar, não é fácil melhorar as suas condições hoje em dia. No caso específico da juventude, por exemplo, onde que eu posso falar com mais propriedade, pega o Rio de Janeiro hoje, um terço da população do Rio de Janeiro são jovens, de 15 a 29 anos, que é o critério de juventude utilizado na Constituição brasileira. Esse segmento, por exemplo, você não tem uma legislação própria, não tem uma legislação de direitos no Rio de Janeiro, não existe um plano estadual, nem um plano municipal de juventude. De cada 3 jovens no Rio de Janeiro, um está desempregado. A quantidade de jovens que têm acesso à universidade não chega a 20%. Então, eu acho que esse momento é o momento da gente estar junto, reunido, para a gente poder conseguir melhores salários, melhores condições de trabalho para os bombeiros e para os servidores públicos. É fundamental que o movimento estudantil esteja engajado nessa luta que os bombeiros iniciou, que os professores se engajaram nelas e que é uma luta por melhores condições de trabalho, por melhores salários, uma luta digna, por profissionais que são de áreas estratégicas, como os bombeiros e os professores, para a formação dos seres humanos, enfim, para o nosso estado, para o nosso país. E a gente acha que essa é uma luta fundamental e que precisa ter uma participação protagonista dos estudantes e queremos aqui nos comprometer com a adesão do movimento estudantil à luta para que os bombeiros tenham melhores salários, melhores condições de trabalho.